Prezados investidores e prezados especuladores, vamos continuar falando sobre a estratégia de trading, reversão à média. Vamos fazer agora a parte 2. Então, como ideias-chave, essa estratégia ela explora a lateralização do mercado. Os preços do ativo eles se movem como uma série temporal. A lateralização ela é igual a uma série temporal estacionária. Então, a lateralização é quando os preços se consolidam em uma faixa. O movimento ocorre dentro de uma faixa definida. É um período de indecisão antes de uma nova tendência. Também é chamada de consolidação, mercado em range ou fase de acumulação. Aqui temos um exemplo do mercado em lateralização. As ações da Petrobras aqui no time frame de 4 horas. Vocês podem observar que os preços vão zigue-zagueando dentro dessa faixa de preço. Então, essa faixa, quando esse mercado está em lateralização, é que a estratégia de reversão à média, ela explora essa condição de mercado. Então, uma série temporal, ela é um conjunto de observações sobre uma variável, ordenada no tempo e registrado em períodos regulares. Essas sequências permitem identificar tendências, padrões e ciclos ao longo do tempo, sendo usadas para prever eventos futuros, analisar o desempenho histórico e tomar decisões. A análise de séries temporais existem vários tipos. Alguns exemplos, Sarima, Arima, mas os mais conhecidos na bolsa são as médias móveis. Então, a análise e modelagem de séries temporais, ela serve para separar o ruído de padrões estruturais, tendências, sazonalidade e ciclos. Série temporal estacionária. Essa é a que nos interessa. É um tipo de série temporal cujas propriedades estatísticas, média, variância e autocovariância, não mudam ao longo do tempo. Então, aqui temos um exemplo de uma série temporal não estacionária. Nesse caso aqui dá para ver uma tendência bem definida. E aqui temos uma série temporal estacionária. E no nosso caso aqui nós não conseguimos visualizar uma tendência definida, né? A gente vê ela sempre oscilando dentro de uma faixa. Os testes de raiz unitária. Eles verificam se uma série temporal é estacionária ou não, ou seja, se ela apresenta raiz unitária. A presença da raiz unitária indica que a série não é estacionária. Então, uma série temporal ela tem uma raiz estacionária quando o coeficiente do termo defasado em um processo autorregressivo é igual a 1. Agora nós não vamos nos deter à parte matemática, fazer o cálculo, mas isso aqui é só para vocês poderem entender quando que a gente pode discriminar uma da outra. Então a intuição, uma série com raiz unitária, ela não volta à média, ela vai vagar aleatoriamente, random walk. E uma série sem raiz unitária, ela tem força de retorno, reversão à média. Então aqui temos alguns exemplos de testes de raiz unitária. São testes estatísticos que podem ser utilizados para a gente fazer essa análise. Aqui temos, coloquei 4, aqui temos o teste de Dickey-Fuller, simples. O teste de Augmented Dickey-Fuller. O teste de Phillips-Piron. E o teste de Kwiatkowski, Phillips, Schmidt e Shin, que é o famoso KPSS. Às vezes, alguns desses testes podem dar um resultado discordante do outro. Então, às vezes, se a gente quiser
um resultado mais criterioso, nós podemos até utilizar 2 desses testes para poder validar o resultado. Aplicação prática. Aqui nós temos uma curva de acumulação de patrimônio de um algoritmo que se baseou na estratégia de reversão à média, mas ele não foi colocado uma análise de um teste para a gente poder separar quando a série temporal era estacionária ou não. Isso foi feito com um propósito para a gente poder depois selecionar a fatia de dados onde obteve os melhores resultados e os piores resultados, para daí a gente submeter a um teste para identificar se essa fase ela era estacionária ou não. Então aqui pegamos os dados da ABEV4, time frame de 4 horas, aqui estão o período que foi rodado esse teste. Aqui temos o backtest. Ele acabou tendo um resultado líquido, um retorno líquido, né? Ganhou bruto 657, perdeu 528, líquido de 129. Então, praticamente acertou 47,27%. Aqui, só para a gente ter uma ideia, então, por exemplo, quando ele pega uma tendência, né, que não é indicado para esse tipo de estratégia, dá para ver aqui. Comprou, estopou, comprou, estopou, comprou, estopou. Aqui comprou, deu lucro. Vendeu, deu lucro. Aqui ele já praticamente saiu da tendência, né? Aqui dá para ver praticamente uma fase de lateralização. Então, comprou, gain, comprou, gain, comprou, gain, comprou, gain. Vendeu, stop. Vendeu, gain. Comprou, gain. Então dá para ver que ele apresenta bons resultados na lateralização. Claro que alguns loss, eventuais loss, isso aqui é normal de acontecer. Então aqui nós fatiamos a parte que teve o melhor período, né, onde teve os melhores resultados. Rodamos aqui um backtest só com essa parte, só para a gente poder avaliar o desempenho. Esse aqui foi o período de tempo. Aqui a gente observa que ele teve um lucro bruto de 289 e o lucro líquido de 232. Nessa fase ele conseguiu acertar 80%. Então a cada 3 vitórias, 1 loss. Aqui aqui eu quero mostrar para vocês, antes de falar sobre o pior período, eu quero mostrar para vocês os resultados estatísticos que nós fizemos para analisar qual a situação, né, da série temporal. Então aqui eu peguei, por exemplo, extraí os dados roteados do MetaTrader 5 e aqui eu peguei a linguagem de programação Python para a gente poder analisar esses dados e analisar o que realmente estava acontecendo. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre a programação, né? Mas é só para vocês terem uma ideiazinha básica. Aqui a gente utilizou uma linguagem, aliás, uma biblioteca Pandas para análise de dados. Aqui a gente conseguiu, por exemplo, abrir o arquivo, o CSV, contendo os dados da ABEV, do período que foi analisado. Isso aqui é só para descobrir o padrão de codificação do arquivo, que era o ASCII. Aí eu utilizo ele aqui para poder fazer a leitura do arquivo. Aqui uma prévia exposição para ver o que tem dentro do arquivo. E aí eu faço uma transformação desses dados, uma transformação logarítmica, para poder fazer o teste do Augmented, do Dickey-Fuller. E aqui a gente daí filtra o período que teve os melhores resultados. E foram essa fatia aqui dos dados. E aqui nós observamos, né, que a série, nesse período, ela foi estacionária.
Aqui nós temos estatísticas aqui do ADF aqui, ó, menor, né? Então aqui ele realmente confirma que nós tivemos uma série estacionária. E esse resultado ele confirma a nossa hipótese de que a série temporal ela era estacionária. E ali nós tivemos o melhor resultado de reversão à média. Já selecionando os dados aonde nós tivemos o pior resultado, foi essa região aqui. Aqui o pior resultado, né? Então, com nós pegamos esse intervalo de tempo. Aqui observado, fizemos um backtest de novo, só para a gente ter uma ideia do que realmente acontecia. E aqui ele ficou com um resultado líquido de R$ 104. Acertou apenas 12,5%, ou seja, um trade de 7. Então aqui nós vamos observar aqui a parte estatística. Então aqui do pior... antes eu queria só mostrar para vocês aqui, ó, esse aqui são os dados do resultado anterior, né? Quando a gente pegou o melhor resultado aqui. Só para ver como que estavam os dados. Então dá para ver aqui realmente que ele pegou aqui uma parte de lateralização. Apesar desse gap, se não tivesse esse gap aqui, ele realmente estaria bem lateralizado, mas aqui também ele seguiu uma oscilação, né, dentro de uma faixa. Agora, voltando para a análise do pior resultado, então nós filtramos aquela fatia onde ocorreu os piores resultados. E aqui a gente observando aqui uma estatística de um ADF, a gente observa, né, que o mercado aqui ele é não estacionário, né? Esse período ele foi não estacionário. E de fato, a gente observa aqui que esses dados aqui estavam em uma tendência, em tendência. E aí a estratégia de reversão à média, ela não funciona quando os dados estão em tendência. Então, a gente aqui observou que, utilizando esses testes de raiz unitária, nós conseguimos identificar o período em que a nossa análise, a nossa série, né, os preços do ativo, se movendo numa série temporal, a gente consegue discriminar se está numa fase estacionária ou não estacionária. Então aqui a gente consegue ter uma conclusão aqui com base nessa nossa análise de que o melhor resultado foi encontrado quando a série era estacionária. E o pior resultado ocorreu quando a série não era estacionária, ou seja, quando ela estava em tendência e aqui quando ela estava dentro de uma fase de consolidação. Então, sempre finalizando com a nossa reflexão, uma frase do Howard Marks: ser investidor é fazer o que é certo, mesmo que pareça entediante. Aqui eu vou deixar alguns parâmetros do algoritmo que nós utilizamos para fazer essa análise, caso alguém depois, futuramente, quiser utilizar, né, um take profit, percentagem do preço. E por hoje é só. Agradeço a atenção aí, pessoal, e até o próximo vídeo.